Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a um lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus está juntando o seu povo. Ele quer nos unir no céu, junto com Ele, né? Essa promessa não se cumpriu com o povo de Israel, mas vai se cumprir com o povo de Deus, né? Que une todos os filhos de todos os tempos, e Ele vai nos reunir num só rebanho. A mensagem dessa noite é sobre a verdade. Onde está a verdade? Vamos ver se você passou para cá já também, Marquinhos? Vamos ver se já... Aí, ó, beleza. Convido você a abrir a palavra de Deus. Vamos ler um versinho curto que está em João, Evangelho de João, capítulo 19. Como introdução aqui desta mensagem, João capítulo 19, na verdade ainda é o 18, é um pouquinho antes aí do 19. João capítulo 18 e o verso 38. João, Evangelho de João, capítulo 18, o verso 38. Bem curtinho, né? Acredito que você já abriu e já leu. E está escrito aí: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Essa palavra é muito forte, muito necessária, a verdade. Será que existe uma busca pela verdade hoje em dia? Antigamente a gente sabia que existia, né? As pessoas estavam buscando. Hoje em dia, acho que talvez inconscientemente, muitos tenham, muitos buscam. Eles estão buscando felicidade, realização, certezas, mas esse mundo não traz certezas, não traz segurança. E o Espírito Santo de Deus está agindo, está falando aos corações, está convidando as pessoas. Nós temos muitas perguntas relacionadas à nossa vida, à nossa existência, e principalmente com relação à verdade. Na realidade, esse tema está um pouco assim, recheado. Ele começa com essa pergunta: onde está a verdade? Mas o estudo foi desenvolvido e fala muito sobre a santidade, o que Deus torna santo. Então, as duas coisas estão interligadas. Porque a verdade pura, perfeita, a verdade que você e eu podemos ter segurança que ela é fiel, que é realmente a verdade, vem de Deus. Vem de Deus. A própria verdade é santa. A Bíblia fala que Deus é a verdade. Deus o Pai é verdade. Lembra daquela mensagem? As 5 colunas da verdade. Deus o Pai é verdade. A Bíblia fala assim. Deus o Filho é verdade. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus Espírito Santo é verdade. Jesus fala: o Espírito da verdade eu vou enviar e ele vai ensinar vocês em toda a verdade. A Bíblia fala dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. A lei de Deus é verdade.
E a própria Bíblia, o próprio Cristo fala que toda a palavra é verdade. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Pilatos perguntou: o que é a verdade? E a pergunta dessa noite é: onde está a verdade? A verdade, como podemos comparar e dizer, a verdade é uma pessoa. Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus verdadeiro. Embora você não enxergue, mas Ele é um Deus verdadeiro. Ele é palpável. Os anjos o adoram, Ele se assenta no trono, Ele abraça, Ele toca as pessoas. Assim como Jesus fez, Deus é um Deus de verdade. E, embora o mundo esteja confuso, cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua versão e pensa que pode ter a sua própria verdade, mas a Bíblia nos apresenta uma verdade fiel, profunda, absoluta. Porque nós estamos no meio de um grande conflito. E o inimigo age através do engano. Mas ele só é engano por quê? Porque parece com a verdade. Ele só engana porque parece a verdade. Muitas vezes as pessoas sabem que estão no erro, estão praticando algo ruim, errado, mas continuam porque o coração se perverteu muito, enfim. Mas alguns estão iludidos, perdidos, sem conhecer o que é realmente a verdade. A verdade não é relativa, ela é revelada por Deus. O maior perigo não é mentir, é acreditar que estamos vivendo na verdade quando não estamos. Então, o engano, ele é muito traiçoeiro. Você pensa que é inofensivo. Você pensa que está seguro, você pensa que está andando no caminho verdadeiro, correto, bom, mas não está. Vai ser terrível quando, se apenas lá no juízo final, no julgamento final, essa pessoa tomar consciência de que ela foi enganada. Na verdade, todos nós sabemos. Esses dias eu estava... esses dias mesmo, na verdade, foi o irmão Tiago que lê ali uma citação do Desejar de Todas as Nações, né? Que colocou essa frase, que no juízo final, no julgamento final, todas as pessoas vão reconhecer que Deus foi justo, que elas tiveram a oportunidade de aceitar a verdade, de viver a verdade, de viver a conversão, de viver sendo fiéis a Deus e não quiseram, não escolheram assim. Mas Deus foi justo e Ele é justo. Pode dar um toque aí, Marquinhos, que se a gente passa muito tempo sem clicar aqui, ele para. A verdade não é relativa, a verdade é Jesus. A verdade não muda com o tempo, porque ela tem um nome. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que acontece na Bíblia é que a verdade de Deus, ela é revelada progressivamente, gradativamente, cada vez mais. E hoje nós temos toda a palavra nas nossas mãos, à nossa disposição. Nós podemos conhecer tudo, toda a verdade. Diz lá no livro de Daniel que o inimigo jogaria a verdade por terra e pisaria na verdade, e isso que ele fez iria prosperar. E é isso que aconteceu, que acontece no mundo todo.
O mundo está iludido pelo engano, dizendo assim: não, eu posso viver o que eu bem entender, todas as coisas são boas, são corretas e tal. Enfim, de novo, acho que a pilha aqui também não está boa, não. Não está passando. Passou uma vez, depois já não passa mais. Vá passando aí por enquanto. Se alguém puder trocar essa pilhazinha aqui, se tiver algum outro, troca com esse aqui por enquanto. A Bíblia é a fonte absoluta da verdade. Toda a verdade. Como nós já lemos, vamos ler ali, Salmo 119, 142. O outro a gente já citou, que é quando Jesus fala que a tua palavra é a verdade, ou seja, toda a Bíblia é a verdade. E o Salmo 119, verso 142, fala principalmente da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, são verdade. Quem quer ler para nós? Salmo 119, verso 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Pode passar o próximo, isso aí. A lei de Deus é a verdade. Deus, ele torna santo, Deus, ele santifica. Deus, ele é santo, e agora, como eu disse, tem uma mensagem um pouco conjugada aqui. Pode passar para o próximo? A Bíblia não se contradiz, ela se completa. Olha só, Deus, ele é santo e ele definiu algumas coisas como santas. A Bíblia apresenta muitas coisas santas. O que é algo santo para Deus? E a santidade, ou aquilo que Deus torna santo, está ligado com a verdade. Hoje, o mundo não quer mais respeitar o que Deus tornou santo. Vou dar um exemplo. Deus tornou santo o casamento é santo para Deus, sim ou não? Como que está a sociedade hoje? Como está o mundo hoje? Né? Que valor, que princípio é considerado no casamento? O casamento é santo, é algo planejado por Deus, algo abençoado por Deus, algo planejado, pensado por Deus, santo. Outro exemplo aqui, a nossa saúde, o nosso corpo é chamado de templo do Espírito Santo, é santo para Deus. E as pessoas têm santificado o corpo, ou seja, cuidado com a saúde, como Deus orienta, como Deus ensina. Outras coisas que Deus tornou e torna santa, a própria Bíblia, né? A palavra de Deus é santa, santas escrituras. Quanto tempo as pessoas leem a Bíblia hoje? Quantas pessoas têm estudado a Bíblia hoje? Aqui você pode pensar, não, as pessoas estudam e tal, mas esses dias também vi um testemunho de uma pessoa que veio lá da Inglaterra, que falou que lá, assim, só de você falar a palavra Deus, você já é zombado. Em muitos lugares do mundo. Imagina estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Pessoas estão zombando da Bíblia, zombando de tudo que é santo. Até mesmo qualquer instituição que tenha alguma segurança, digamos assim, é questionado. Tudo é questionado hoje em dia. Tudo precisa ser relativo. Tudo precisa ser alternativo. Essa se tornou a lei, né, nesse mundo. Mas o que mais Deus tornou santo? Pode passar o próximo.
Pode passar, Marquinhos, por favor? Aqui não está passando, não. Vamos para o próximo aqui. O que Deus santifica, ninguém pode tornar comum. Deus santificou, Deus separou. O que é tornar santo? É separar. Separar para um propósito eterno. Separar para uma finalidade eterna. Um propósito de salvação. O sábado é uma marca. Então, agora que a gente começa a falar deste dia, Deus santificou um dia. E isso é uma grande verdade dentro da palavra de Deus. Dentro da Bíblia, Deus tornou muitas coisas e diz que muitas coisas são santas. E uma delas é o sábado. Existe um lugar na Bíblia onde aparecem juntas as palavras santificar, separar e abençoar. E elas são aplicadas justamente ao sábado. Vamos ler lá Gênesis 2, verso 3. Gênesis capítulo 2, verso 3. Bem aí no comecinho da Bíblia. Gênesis 2, o verso 3. E com relação a esta verdade, Deus apresenta essa verdade do início ao fim da Bíblia. O sábado como um dia diferente, um dia especial que Ele abençoou, Ele descansou, Ele santificou nesse dia. Diz ali, do 1 ao 3, vamos ler todos juntos. Todos juntos não, vamos ler na sequência esses 3 versos, né? Ouça apenas. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Glória ao Senhor. Deus, Ele santificou. Ali tem outros versos que falam como Ele separou e santificou. De um pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, Deus separou esse dia em especial para a adoração, para celebrar a criação, celebrar que Ele é um Deus criador, Ele é Deus santo, Ele merece a nossa adoração. E lá no mandamento, na lei de Deus, Ele fala assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Relembrando o quê? Que Ele também fez assim, porque em 6 dias fez o Senhor, o céu, a terra, o mar. Ou seja, o Deus Criador criou a semana e criou a rotina da semana, a sequência da semana. E isso é algo santo. Deus estabeleceu isso, é algo santo, algo eterno, algo especial para Deus, o Deus Criador do céu e da terra. É uma bênção para você e para mim. Nós cantamos o hino Santuário no Tempo. Deus colocou um tempo, um dia que é santo, que é especial. E é maravilhoso viver esse dia como um dia especial realmente. Minha família é adventista do 7º dia. Eu já sou a 4ª geração. Meus filhos são a 5ª geração. A gente vive esse privilégio, essa bênção desde pequenininho. Indo à igreja, fazendo culto de pôr do sol. Nós não somos perfeitos, mas isso é uma maravilha, uma bênção de Deus. Nós somos testemunhas do quanto isso é maravilhoso. Do quanto é bom guardar este dia, separar este dia como uma verdade presente, constante, que não mudou e que continua na palavra do Senhor. Jesus afirmou ser o Senhor do sábado. Jesus
criou o sábado, Ele nos ensina como viver o sábado. Não é como muitas pessoas falam, ah, mas Jesus fez isso, fez aquilo, por isso a gente pode trabalhar no sábado. Jesus mesmo falou que Ele trabalha de dia e de noite, o Pai trabalha de dia e de noite, mas o trabalho dele é a salvação, é curar, é trazer vida. Esse foi o trabalho de Cristo. Isso não são as obras comuns que nós devemos fazer nos 6 dias, de domingo a sexta, devemos fazer as obras comuns. O trabalho com a terra, plantar, o trabalho de casa, lavar, passar, enfim, trabalho remunerado, o trabalho para ganhar o pão de cada dia, mas o sábado é um dia especial. Nesse nós devemos fazer as obras espirituais, né? Obras de adoração, assim como Cristo nos ensina. Vamos ler juntos esse aqui, ó. 3 e guardar o sábado é confiar mais em Deus e menos em si mesmo. É uma prova de fé. Deus deixou sempre uma prova de fé para a humanidade. O sábado, e em cada tempo Deus tem um chamado especial. E nós estamos nessa série, essa série se chama Contagem Regressiva para o Tempo do Fim. E no tempo do fim, no tempo que vivemos, onde o mundo está jogando por terra, já jogou, né? Já jogou por terra a verdade de Deus, está pisando nas coisas santas de Deus, nós devemos resgatar e mostrar por nosso exemplo, por nossa decisão, o que é ser fiel a Deus, confiar em Deus realmente, ser como os amigos de Daniel, por exemplo, firmes e fiéis naquilo que sabiam, ser santo, na adoração ao Deus verdadeiro. O sábado como um dia de adoração e fidelidade e eternidade. É um presente para o ser humano e não um peso. É um sinal de relacionamento de Deus para conosco, uma aliança para com a humanidade. O sábado não nos afasta da vida, ele nos reconecta com Deus. Vamos ler Isaías, capítulo 58. Abra sua Bíblia em Isaías 58. É uma promessa muito linda com relação à guarda do sábado. Isaías 58, os versos 13 e 14. A palavra de Deus nos fala que esse dia, este mandamento, é um mandamento especial. É algo muito profundo. Vou ler aqui. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus é santo, e a palavra de Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Em todos os momentos, quando Deus nos chama para vivermos algo diferente desse mundo, Ele está nos chamando para sermos parecidos com Ele, para sermos um reflexo dEle, da sua vontade, do seu caráter, da sua santidade, ou seja, separação do mal. Santidade quer dizer separado do mal, do pecado, daquilo que nos leva à morte,
a inimizade com Deus. A verdade não é uma teoria. A verdade não é algo que você simplesmente conhece pela mente, entende. Não, eu entendi que Deus é santo, que o sábado é santo, que o casamento é santo, que o meu corpo é santo. Não é só entender, é viver, é experimentar a santidade, experimentar o que é viver cada uma dessas bênçãos. A verdade só se confirma quando é vivida. Hoje Deus não está pedindo apenas que você compreenda a verdade, mas que você se decida por ela e viva por ela. Que coisa linda! Escolher a verdade é escolher caminhar com Deus. Você deseja viver a verdade? Pilatos perguntou: o que é a verdade? E saiu, não quis nem ouvir. Ele lavou as suas mãos, ele não se comprometeu com a verdade. Algumas pessoas ouvem a verdade, ouvem o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, falando: olha, isso aqui é a verdade, você precisa se arrepender, isso é pecado, você precisa se arrepender, você precisa entregar a vida por completo a Jesus, mas estão resistindo o chamado do Espírito Santo de Deus. Não resista, se entregue a Cristo, viva, tome a decisão de viver a verdade, não só conhecer a verdade. Você deseja viver a verdade, diz assim: eu quero. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Vamos falar isso com Deus em oração. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, o Senhor é Deus de toda a verdade, é verdadeiro, é fiel, toda a Tua palavra é verdade. Embora muitos estejam zombando, negando, alguns estão torcendo, interpretando mal, mas nos ajude, Pai, a viver a verdade como está na Tua palavra. Nós lemos o verso que é tão claro, o Senhor chama o sábado de dia deleitoso, abençoado, o Teu santo dia. Assim, toda a Bíblia apresenta esse dia como um dia especial. Nos ajude, Pai, a vivermos esta verdade, porque esta verdade é uma prova especial de obediência para os nossos dias. Porque hoje está estabelecido no mundo o engano de que não precisamos mais guardar nenhum dia, ou de que devemos guardar o domingo, tornar esse dia de domingo diferente, mas esse dia não foi abençoado e não é abençoado pelo Senhor como dia santo. O Senhor estabeleceu o sétimo dia, que é apresentado na Bíblia como sábado. Em toda a Bíblia, e inclusive nos aponta que por toda a eternidade nós teremos este dia especial. Não sabemos como será a contagem, porque não haverá dia e noite, vai haver apenas dia, mas sabemos que será no sábado. Vai continuar sendo assim, um momento, um dia especial, uma solenidade onde toda a criatura se reúne em uma só ação de submissão, de louvor, de exaltação ao Senhor. Nos una, Pai, na verdade. Existem muitos outros princípios, muitas outras doutrinas que foram também lançadas por terra.
mas a tua igreja continua pregando a verdade por completo. Que aqui esteja o teu povo, aqui está os teus filhos, e hoje nós decidimos e reafirmamos que queremos seguir toda a tua verdade. Queremos viver a experiência na prática, no dia a dia, de sermos fiéis ao Senhor. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima noite a todos.